Salve, fiel, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar o pós-jogo de Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Partida importantíssima, vitória importantíssima, 3 pontos importantíssimos para o Corinthians do Campeonato Brasileiro. Nessa momentânea, né? Espero que seja momentânea, que a gente não dure isso até o final do campeonato. Briga contra o rebaixamento. Abrimos 3 pontos da zona, encostamos no próprio Atlético Mineiro, no pelotão que está todo mundo embolado ali. É importante demais. Bom, antes da gente começar a falar do jogo e das consequências desse resultado dessa partida, eu queria pedir o like de vocês, a inscrição no canal, se vocês puderem deixar, vou agradecer demais, vai ajudar bastante. E também falar rapidamente, já falei aqui que o foco aqui não é falar de política nesse canal, mas amanhã é importantíssimo, vai ter uma votação para a expulsão do Andrei Sanches, por conta do uso indevido de cartão de crédito que ele teve pelo clube. Amanhã, segunda-feira, dia 25 de maio, as organizadas estão protocolando, digamos assim, né, organizando um protesto lá na porta do clube. E, cara, vamos fazer pressão na rede social, se você não puder ir no protesto, eu também não posso ir. Mas vamos fazer pressão, pelo menos virtualmente, para que isso ocorra, para que fique pelo menos de exemplo. Não vai mudar nada pro Corinthians, assim, não vai melhorar a situação financeira do Corinthians se isso acontecer, mas vai deixar provado, mostrado, vai ficar de exemplo de que se fizer mal pro Corinthians não vai passar impune. A gente pelo menos vai ter um dever de justiça. Então, vamos fazer pressão aí pela expulsão do Andrei Sanches amanhã do clube. E é isso. Bom, vamos lá. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Bidu, Ranielli, André, Bidon, Garro, Lingard e Yuri Alberto. É o time titular que vem jogando, né? Com o Diniz, o Corinthians que poupou o time na quinta-feira pela Libertadores contra o Peñarol para jogar esse jogo que era importantíssimo no Campeonato Brasileiro, com o time todo completo e 100%. E, vou ser bem sincero, o resultado foi maravilhoso. Eu tinha que ganhar o jogo de qualquer maneira e ganhou, ótimo. Mas o desempenho do Corinthians não foi bom, o Corinthians não jogou bem. Jogou mal, inclusive. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou minimamente, assim, mas também não conseguia criar, não conseguia nada. E graças ao Abiad, mais uma vez, pelo segundo jogo seguido, ele fazendo gol. Importante demais. O Corinthians consegue os 3 pontos. Bom, vamos lá para os lances. Aos 4, após bola afastada em falta batida, jogadaça do Corinthians. Mateuzinho lança, Gustavo Henrique ajeita pro André de primeira, que troca pro Yuri também de primeira, que também de primeira deixou o Gustavo Henrique na cara do gol, ele finaliza batendo cruzado, a bola passa tirando tinta da trave. Aqui eu pensei, o Corinthians vai começar a amassar o Atlético Mineiro, assim como foi contra o São Paulo, por exemplo. Começou uma blitz, uma pressão absurda pelo gol. Não foi isso que aconteceu. Aos 5, após outra bela troca de passe, Bidon vira um bolão pro Bidu, que avança, cruza e a zaga corta antes do Lingard chegar para finalizar pro gol. 9, falta pro Galo batida e Coelho, uma marca do pênalti, finaliza por cima. Falhou a zaga nessa bola aérea, porque o cara conseguiu finalizar com o pé, a bola no pé dele, na marca do pênalti, depois de uma cobrança de falta, ele finalizou a bola, graças a Deus foi por cima. Anotei aqui, isso é logo após os 9, tá? Corinthians errando passes na defesa. Mesma coisa do jogo do Peñarol. Os próprios jogadores se bananando sozinhos, errando coisas bestas ali, e dando a bola para o Atlético e sofrendo perigo. Anotei, Rafael Klein é irritante. Pra variar, esse juiz patético apitando o jogo nosso de novo irritante. Enfim. 15, cruzamento da direita para a esquerda, no segundo pau, Lodi chega para finalizar e fura, dando tempo do Gabriel Paulista se recuperar e tirar. O Galo começou a chegar, o Corinthians não conseguia ficar com a bola. O Corinthians normalmente, nos seus jogos com o Diniz, tem o estilo de controlar a partida, ter a posse de bola. Em jogos fora de casa, contra o Peñarol, por exemplo, não conseguia criar muito. Começou a criar depois que tomou 1-0. Mas controlava a partida, tinha a bola, tirava a bola do adversário para que ele não fosse atacado. Não conseguiu fazer isso, jogando dentro de casa hoje. Por isso eu falei, o primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim, o segundo tempo também. Mas no segundo tempo o Corinthians pelo menos tinha a bola, só não conseguia criar. Esse aqui nem a bola conseguia ter. 16, faz uns 3 minutos que o Corinthians não consegue sair jogando. Pois é, vocês estão vendo aqui, o Corinthians errava passe na defesa, não conseguia, e errava, ia a bola para fora, e errava passe, o Garro recuperava no ataque, enfim. 17, o Lodi cruza, chega no Coelho, passa na segunda trave de cabeceia para fora. 19, eu anotei aqui, e segue sem conseguir sair jogando. Se com 16 foi já fazer uns 3 minutos, vamos colocar que a partir dos 13 minutos o Corinthians conseguia sair jogando. Aos 19 seguia isso.
21, Coelho chega com liberdade e cruza na área, passa por todo mundo. O Atlético Mineiro chegando com mais perigo aqui que vocês estão vendo. Bidu sofrendo na marcação. O Bidu foi muito mal na marcação hoje, eu achei. Sofreu demais, uma avenida o Bidu, o Coelho deu um baile nele. Ofensivamente, ele até apareceu bastante, foi bem, mas sofreu para marcar o Coelho na hora que tinha que defender. 22, boa troca de passe. Finalmente o Corinthians voltando a chegar no ataque. Garro, Raniel, Bidu, que chegou. O Bidu chegou, tocou para trás, na entrada da área pro Bidon, que chegou finalizando. Jogada muito parecida com o gol dele contra o São Paulo, o gol do Bidon, o terceiro gol. Mas naquela ocasião foi o Garro que tocou para trás. Nesse lance aqui foi o Bidu. E só que aí o Bidon finalizou meio mal. Meio mal não, completamente mal. A bola ainda foi bem, até passou próximo do gol ali, mas foi sem força nenhuma, enfim. Sem perigo. 28, Garro lança para Bidu, que ajeita para Lingard e bate desviado na zaga, escanteio. 33, Corinthians conseguiu botar a bola no chão e trocar passes. Garro entrou na área e foi desarmado. Bidu ajeitou pro Yuri, que simplesmente tocou para ninguém. Foi ajeitar pro André chegar batendo de trás, tocou a bola no pé do jogador do Atlético, armou o contra-ataque do Atlético, no contra-ataque gol do Atlético. Anotei aqui, vai tomar no cu, Yuri. Bizarro, mano. Um lance que era nosso, chance clara de gol nossa, era ele ajeitar pro André chegar de trás batendo pro gol. Ele deu a bola no pé dos caras, os caras armaram o contra-ataque, gol dos caras. Pra nossa sorte, estava impedido. 35, e sobe. Se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar. Se o Corinthians não ganhasse, o pau não ia quebrar. Mas é bom passar esse recado porque era uma final pra gente. A gente tinha que ganhar o jogo de qualquer maneira pra não ficar atolado lá embaixo, colado com o Santos na zona do rebaixamento. Agora a gente abriu 3 pontos da zona. Ainda estamos próximos, mas pelo menos já colamos o pelotão de cima. Que nem eu falei. A gente tá a 4 pontos do quinto colocado e a 3 pontos do 17º. Ou seja, estamos ali, estamos no bolo. E é isso, se não tivesse ganhado hoje, ia ficar, esse bolo de cima ia ter se distanciado e a gente ia ficar para trás. Então, vitória importante do Corinthians, embora na tabela em si não tenha subido tanto. 38, Garro bate falta e André cabeceia para fora. Nesse lance, o Gustavo Henrique foi completamente agarrado na cobrança de falta. O Garro bateu a bola na área, a bola foi no André, mas o Gustavo Henrique, o Júnior Alonso, do Atlético, abraçou ele por trás, abraçou ao ponto do cara ir pro chão. Sim, zero checagem. O Corinthians também mal reclamou os jogadores. Acho que falta muito disso de fazer pressão, sabe? Enfim, você vê em outros jogos aí que os jogadores dos outros times pressionam a arbitragem, enfim, até o juiz, até conseguir ganhar no grito mesmo. Que é chato, mas tem que fazer. Tem que fazer, porque a arbitragem é fraca, tem que tentar tirar uma vantagem disso, a verdade é essa. E o time do Corinthians não pressiona, ninguém reclamou, deu uma reclamação de leve ali, até que a checagem demorou 5 segundos e seguiu o jogo. Mas assim, ano passado, contra o Internacional, a gente estava ganhando de 1-0 no Beira-Rio, e no último lance do jogo, o Kaká, é marcado um pênalti do Kaká no jogador do Inter, depois de uma checagem de sei lá quantos minutos, de um lance muito menos pênalti que esse. O Kaká nem chega a segurar o cara, ele bota a mão e solta. Esse aqui o cara vai com o Gustavo Henrique pro chão. E assim, não dá pra entender, não tem critério, mais uma vez falando de arbitragem aqui. Mas enfim, isso aqui não. Se o Corinthians não tivesse ganhado o jogo, também não ia falar que era por causa disso. O Corinthians não fez um bom jogo. E ganhou, então beleza, é isso. Mas, mais uma vez, até quando o Corinthians vai aceitar ser prejudicado pela arbitragem? 42, troca de passes pela direita e Garro chuta em cima da zaga. 44, André ajeita pra Garro, que bate colocado, mas sem força. Everson encaixa. Anotei, como é ruim o Rafael Klein. Mais uma vez, né? Arbitragem mais uma vez pavorosa. Fim de primeiro tempo ruim do Corinthians. Caio César volta no segundo tempo na vaga do Lingard. Corinthians começa o segundo tempo em cima, como tem que ser. Começou em cima, buscando o gol, mas depois também o Galo começou a anular o Corinthians também e o Corinthians pouco conseguia fazer. Falta para amarelo em cima do Garro. O juiz não deu. O Garro, obviamente, foi reclamar de maneira completamente assintosa, enérgica. Aí o juiz, no grito, deu o cartão. O Garro ganhou o cartão no grito. Já era pra ter dado o cartão, mas ele não deu. Aí tem que gritar, tem que espernear, e ele dá o cartão. É isso. A arbitragem brasileira, infelizmente, é assim. Por isso que eu tô falando, tem que reclamar, tem que fazer pressão. Porque é só assim que funciona. 13, Caio César manda a bola na lua. 15, Memphis vem aí. O Memphis voltando a jogar depois de 2 meses aí, se machucou contra o Flamengo no nosso empate em casa por 1-1. Memphis voltando a jogar depois de 2 meses, veio, entrou no lugar do André, e o Alan também entrou no lugar do Raniel. 24, boa troca de passe, Caio César arrisca de longe, Everson defende. 26, cruzamento para a área, jogador deles dá uma bicicleta toda errada e Hugo defende fácil. 27, outro cruzamento e Bernard cabeceia por cima. Aí aos 30, é aquilo.
como diz o Barolo, São Paulino ilustre, eu não quero ter razão, quero ser campeão, queria ganhar o jogo. Veio o Labiad. Gostei da entrada do Labiad. Mas o Diniz tirou o Garro. Eu achei um absurdo tirar o Garro. E nunca tiraria o Garro do jogo. Não estava fazendo um jogo brilhante, não estava bem no jogo, mas jamais tiraria o Garro. Tirou o Garro. Que bom que o Diniz é técnico, eu não. O Labiad entrou no lugar do Garro, fez o gol. Ganhamos o jogo. Mas enfim. 35, sai Bidon, entra Carrilho. E aqui eu anotei, vem gol chorado, por favor. Era isso, porque o Corinthians diferente do primeiro tempo, que não conseguia manter o controle do jogo, ter a posse de bola, no segundo tempo conseguiu manter a posse, só que também não conseguia criar, ficava rodando bola, rodando e não dava em nada. E o Atlético só se defendendo, também abdicava de atacar, tentava só esticar a bola em contra-ataque, também não oferecia perigo. No primeiro tempo ofereceu mais perigo o Atlético, no segundo não, mas o Corinthians também não conseguia fazer nada. 40, Mateuzinho costura por dentro, finaliza de esquerda rasteiro e Everson defende. 42, gol, vamos! Os 42 do segundo tempo, como é sofrido ser Corinthians, como tinha que ser. Memphis para Caio César, que abre no Mateuzinho, cruzamento na medida pro Labiad no segundo pau. De primeira, sem deixar cair, bate bonito, golaço do Labiad. Segundo gol dele seguido, segundo gol dele pelo Corinthians, já tinha feito na Libertadores quinta-feira contra o Penharol, e agora faz o primeiro gol dele em Itaquera, o primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Sensacional, Zacarias Labiad mais uma vez entrando bem, mais uma vez ajudando o time. Que achado do Corinthians, né? E graças à indicação do Memphis. Explode a arena. 5 de acréscimo. 47, Caio César lança Yuri Alberto com campo para correr e entrar na área. Ao invés dele correr e entrar na área, ele tentou cruzar pro Memphis do outro lado, para variar, ele cruzou pessimamente. Bola no pé do zagueiro e a zaga afastou. 50, latereio na área, o famoso lateral que é cobrado direto para a área, que é quase um escanteio. Chuta de cá, rebate de lá, e tira de cá, e bate, rebate, e afasta a zaga, fim de jogo. O juiz não apitou o fim de jogo de cara, ainda falou que ia esperar a checagem para ver o condicionário. Foi, pelo amor de Deus, só falta ele arrumar um pênalti para o Atlético no final do jogo, mas não teve nada no lance. Fim de jogo, vitória importantíssima do Corinthians, 3 pontos importantíssimos para, como eu falei, estamos a 4 pontos do quinto. Também estamos a 3 pontos da zona. É bem verdade. Estamos em 16º ainda, no momento que eu tô gravando. Vai depender ainda do resultado do Vasco, que tá jogando com o Bragantino. Se o Vasco perder do Bragantino, a gente fica em 15º e o Vasco cai pra 16º. Mas o Vasco tá jogando em casa, enfim, eu acho difícil que o Vasco perca o jogo. Depois, no final do jogo aqui, eu dou uma olhada pra ver quanto tá a partida, para informar vocês de como tá a situação de momento. Mas, enfim, independente de 15º, 16º, se a gente não tivesse ganhado o jogo, a gente ia ficar a 1 ponto da zona, se empatasse. E se perdesse, voltaria para a zona. Então, ganhou, colou no pelotão de cima, que tá tudo embolado, até o quinto colocado. Estamos a 4 pontos do quinto e a 3 pontos da zona, importantíssimo demais, importante demais. E como eu tinha falado para vocês no vídeo passado, o Corinthians abriu a rodada na zona. Só que ele entrou em campo fora da zona. E por quê? Porque, como eu falei para vocês, teve Grêmio e Santos ontem, que eram 2 times que estavam com a mesma pontuação nossa, 18 pontos, só que estavam com saldo melhor. O Grêmio venceu o jogo por 3-2, o Santos perdeu um gol de saldo, e fez com que o Corinthians ultrapassasse o Santos sem entrar em campo. Então a gente entrou em campo hoje em 16º, fora da zona. Ganhamos, fomos para 15º, mas agora com o Vasco empatando, já está em 16º de novo. Mas enfim, o foco aqui é na pontuação. Nossa pontuação abriu 3 para o Santos e estamos a 4 pontos até do quinto colocado. Bom, basicamente é isso. Vamos passar um jogador a jogador aqui. Hugo Souza, pouco exigido, mas quando foi bem também. Eu gostei que ele parecia mais ligado, assim, saiu bem do gol, uns lançamentos que os jogadores do Atlético davam, e a bola ia assim mais para lateral da área. Ele saía bem para recuperar a bola, enfim. Eu dou 6,5 pro Hugo, tá justo ali, não teve pouca participação. Mateuzinho, cara, o Mateuzinho ele foi pouco acionado no primeiro tempo, inclusive estava me irritando muito. O Corinthians jogava muito pelo lado esquerdo, só pelo lado esquerdo toda hora. 95% do jogo do Corinthians no primeiro tempo foi do lado esquerdo, e não estava dando certo com o Bidu. O Mateuzinho toda hora livre do outro lado pedia a bola e não recebia. No segundo tempo, o Mateuzinho passou a ser mais acionado, porque o Diniz botou o Caio César para jogar do lado dele, eu acho, mais para colocar o Mateuzinho no jogo também. Não estava tão bem, na minha opinião, não estava tão bem. Também não estava comprometendo, estava um jogo ok ele, mediano. Mas aí ele dá um baita de um cruzamento pro Labiad, cruzamentaço do Mateuzinho, baita assistência, mais uma do Mateuzinho, vem fazendo um ano fantástico. Então vou dar 7,5 pro Mateuzinho aí com assistência. Bem demais no gol. Gabriel Paulista, 7 na média. Gustavo Henrique, vou dar 7 também. Para mim foram o mesmo nível. O Bidu,
O Bidu é complicado. Ofensivamente, ele era, como eu falei, a única válvula de escape ali, só jogava do lado dele o Corinthians no primeiro tempo, mas defensivamente foi muito mal, na minha opinião. Vou dar 6 pro Bidu. Pra mim foi abaixo defensivamente. O Coelho do Atlético Mineiro, ponta do Atlético, tava dando meio que um baile no Bidu ali. Ranielli. Gostei da partida do Ranielli, no que eu já falei aqui várias vezes. A gente tem que avaliar o Ranielli pelo que ele pode entregar. Marcação, vontade, enfim. E nisso ele foi bem. Mediano ali, 6,5. Pra mim tá bom, 6,5 pra ele, tá justo. André, não gostei. Não gostei do jogo do André. Abaixo, sumido, pouca participação, muito toque de lado ali, enfim. Mas talvez não seja tanto culpa dele, sim do time ao todo que não foi bem. Mas vou dar 5,5 pro André aí, não gostei da partida dele. Bidon, também não gostei, muito sumido. É nesses jogos que às vezes falta um pouco de protagonismo pro Bidon, eu acho. O jogo tá difícil, o Garro não tá conseguindo criar. Falta pro Bidon pedir a bola, chamar a responsabilidade ali. Enfim, é isso que a gente espera de um jogador que tem a qualidade dele, que já mostrou isso. Já não é mais um garoto da base, jovem, enfim, já é um jogador que tá subindo em 2024. Tá indo pra a terceira temporada dele profissional, enfim. Já passou por situação de briga contra rebaixamento, já passou por final contra o Palmeiras, já passou por ganhar título nacional, enfim. Já não é mais o garoto da base, já tem idade e maturidade suficiente para chamar a responsabilidade. O cara usa a 7 do Corinthians, a 7 do Corinthians que já foi do Marcelinho, enfim. Às vezes falta um pouco de chamar a responsabilidade pro Bidon, eu sinto. Então por isso eu vou dar nota 5 pro Bidon também. Não gostei, faltou chamar a responsabilidade. Garro, tentou. O Garro sempre vai tentar. Mas nem sempre vai conseguir. Não gostei também, não foi tão bem o Garro, vou dar 6. Não conseguiu criar, basicamente. Não conseguiu criar e também o Bidon ajudou, enfim, meio que uma coisa colabora para outra. Lingard, no primeiro tempo jogou só, né? Conseguia recuperar umas bolas ali na lateral, ajudou mais defensivamente, eu achei, do que ofensivamente, mas também abaixo. Vou dar 5,5 pro Lingard, não gostei da partida dele. Yuri Alberto, difícil, cara. Difícil porque é aquilo. Se ele não tivesse aquela declaração bizonha, a gente já tá passando um pano aqui. Mas justificando que o time não conseguiu criar, isso prejudica ele. Mas confesso, depois daquela declaração bizarra, desastrosa que ele deu contra o Barra, eu confesso que um pouco da boa vontade que eu tinha com ele, acho que com bastante gente, também se foi embora, assim, sabe? Achei bizonho o jogo do Yuri Alberto. A verdade é essa. Tudo bem que ele foi pouco acionado, é verdade. O Corinthians não criou muita chance, isso prejudica o jogo dele, é verdade. Mas também por conta disso vou dar 5,5 pro Yuri também. Não jogou bem também. Não jogou bem. Entrou o Carrilho, vou deixar sem nota, porque pouco participou da partida. Entrou o Alan, melhorou, ajudou o Corinthians a ir para cima do Atlético ali no segundo tempo. Porque melhora o passe, de fato. Ele tem um passe melhor que o Ranielli. O Corinthians tinha a bola, ele conseguia dar um passe melhor, mais açucarado ali para os jogadores da frente. O Corinthians se manter ali em cima pressionando o Atlético. Vou dar 6 pro Alan, pra mim entrou, fez um jogo justo ali. Caio César entrou bem, vou dar 6,5. Sempre entra bem o Caio César, sempre é uma válvula de escape, sempre consegue pegar a bola, partir pra cima do adversário sem medo. E hoje não foi diferente. Também não conseguiu fazer muita coisa, mas pelo menos no segundo tempo foi mais uma opção de ataque que teve o Corinthians, que não estava tendo no primeiro tempo. 6,5 pro Caio César. Memphis. Jogou bem o Memphis, minha opinião? Não jogou bem. Errou passe, errou uns domínios, escorregou, teve hora que escorregou, enfim. Dito isso, a gente tem que considerar o contexto aqui. O cara tava 2 meses sem jogar. Entrou num jogo com o time completamente retrancado. Mas assim, só de ter ele em campo, já é perceptível a mudança do time. É um jogador a mais participando do jogo, voltando para criar, para ajudar na armação. Ele participa do gol, ele participa da jogada. Ele dá a bola no Caio César, que abre no Mateuzinho e sai o cruzamento pro gol. Enfim, é um jogador importante pro Corinthians. Não foi bem hoje, de fato, ainda mais efetivamente. Assim, não fez um gol, nem uma assistência, não conseguiu finalizar no gol. O Corinthians todo não finalizou muito no gol. Mas é um jogador importante, por isso que eu defendo, mais uma vez, a renovação dele. Teve até abriu-se a possibilidade aí da ESE Seguros, patrocinadora nossa, ajudar na renovação, né? Começou um burburinho ontem de que o Corinthians anunciou uma campanha da ESE Seguros com o nome do Memphis atrás, na camisa, enfim, aí informações da Bianca Molina, depois do meu timão, dizendo que
Abre-se sim uma possibilidade da EZ Seguros ajudar, ainda mais porque o Memphis parece que é próximo do CEO da empresa. Enfim, vamos ver. Torço para que renove, torço para que a EZ Seguros ajude. A EZ Seguros também acaba o contrato com o Corinthians agora dia 30 de junho, o Memphis acaba dia 20 de junho, ou seja, acabam praticamente juntos. Que o Corinthians renove com a EZ e que a EZ ajude a renovar com o Memphis. Bom, importante o Memphis voltando a jogar, né? Independente de qualquer coisa. Não jogou bem, mas importante ter ele de volta. Aos poucos vai pegando o ritmo. Infelizmente só vai jogar mais quarta-feira contra o Platense, enquanto o Grêmio já não joga, porque ele provavelmente vai ser convocado pela seleção da Holanda pelo Koeman e vai para a Copa do Mundo. Mas de toda forma, eu penso que é importante ele ir para a Copa do Mundo também. Um jogador a nível mundial, estrela, que vai representar o nome do Corinthians. Vamos falar, olha, o Memphis jogando a Copa do Mundo. Onde joga o Memphis? Do Corinthians. Vai levar o nome do Corinthians para fora. Isso eu acho importante. E espero que ele renove. Torço muito para que renove, tem que ficar. É importante demais nessa reestruturação do Corinthians aí. Enfim, e também aqui não quero puxar saco aqui, mas o gol sai de uma indicação de um jogador que foi indicação dele. Até nisso ele é importante. Então, que fique o Memphis aí. Vou dar 6 pro Memphis. Falei bastante sobre ele aqui. 6 acho que tá justo, dado todo o contexto ali, de voltando a jogar agora, enfim. E o Abiad, cara, vou dar 9. Assim, participou do jogo bastante? Não participou tanto. De fato não participou. Mas fez o gol, e foi um golaço, assim, gol de jogador bom mesmo, de quem tem qualidade. Golaço, pegou um sem pulo ali de primeira, sem deixar cair no chão, bateu bonito, um lance difícil, uma finalização difícil de fazer. E ele bate bonito na bola, sem chance pro Everson no canto do goleiro. Estufou a rede, golaço do Abiad, segundo gol seguido aí, segundo gol pelo Corinthians e segundo seguido. Já ajudou no empate contra o Peñarol, que nos garantiu a primeira colocação do grupo já na Libertadores, e ajudou hoje com esses 3 pontos fundamentais na briga contra o rebaixamento. Então eu vou dar 9 pro Abiad, aí o craque do jogo disparado, fez o gol, é isso, vencemos. O Diniz, eu vi muita gente, as mudanças aconteceram e o Corinthians ainda continua sem conseguir criar. Eu acho que o Diniz mexeu bem. A única mudança que eu não faria, ele botou o Abiad, eu poderia colocar o Abiad, mas não teria tirado o Garro. Teria tirado o Bidon, que saiu depois para entrar o Carrilho. Ele tirou o Garro, eu não teria tirado o Garro. Foi a única coisa que eu teria feito de diferente do Diniz. Mas nem tudo é culpa do técnico também. Ele fez o que tinha que ser feito, na minha opinião. Só que os jogadores em si não estavam conseguindo corresponder. O Corinthians não estava num bom dia. A verdade é essa, não conseguiu criar muito. Mas o fato é, os 3 pontos vieram. Tinha que ganhar hoje de qualquer jeito, independente de jogar bem ou não. E veio os 3 pontos. É isso, vencemos, nos distanciamos da zona um pouco. Tem mais uma rodada contra o Grêmio semana que vem, é mais um confronto direto, temos a mesma pontuação que o Grêmio no campeonato. O jogo é lá, é difícil, o empate não é ruim, mas se ganhar, é maravilhoso, incrível, que aí a gente se afasta de vez da parte de baixo da tabela, e vai para a Copa podendo ficar mais tranquilo, sem ficar remoendo isso por meses até o fim da Copa, até voltar ao campeonato. Se empatar já é suficiente para não ir para a Copa na zona. Que aí mesmo que o Santos vença, não ultrapassa a gente. Mas vamos tentar ganhar, dá pra ganhar. Hoje é um jogo que eu esperava que o Corinthians tivesse um pouco mais de facilidade, confesso. Eu esperava que o Corinthians fosse amassar quem amassou contra o São Paulo. O Atlético Mineiro é um time bem frágil, mas não foi isso que aconteceu. Mas repito, importante, até quando o time não jogou bem, venceu. Isso que importa, vencemos a partida bem demais. Eu vou dar uma olhada aqui quanto ao jogo do Vasco, para dizer se a gente no momento tá em 15º ou 16º. O Vasco tem que perder pra gente se manter em 15º. E no momento o jogo tá 0-0, então a gente tá em 16º, que o Vasco tá empatando e tá passando a gente. O Vasco tá chegando a 21 pontos também. Com 21 pontos, abre a zona o Santos com 18, a gente em 16º tem 21, o Vasco tem 21, o Grêmio tem 21, o Inter tem 21, o Atlético Mineiro tem 21. Ou seja, a gente tá até o 12º colocado, tem a mesma pontuação, só que a gente tem um saldo tenebroso, por isso estamos atrás de todos. Aí depois vem Vitória 22, Botafogo 22, Cruzeiro 23, Bahia 23, Curitiba 23, Bragantino 24. Ou seja, estamos a 3 pontos do sexto e a 4 pontos do quinto, que é o São Paulo, que tem 25. Enfim, é isso. Terça-feira tem... só um detalhe, eu pedi vocês comentarem, né, no último vídeo se vocês preferiam ter um derby nas oitavas de final da Libertadores ou não, com a possibilidade do Palmeiras passar em segundo no grupo dele. Teve 2 comentários, um que sim e um que não. Um que sim, que gosta de jogos assim grandes, enfim, e outro que não, que prefere fugir do derby. Eu também prefiro fugir do derby, mas enfim, é isso. Na terça-feira a gente tem o sorteio da Copa do Brasil, das oitavas de final.
Eu vou gravar um vídeo avaliando o adversário, seja quem for, e também dando uns pitacos nos outros confrontos também, para ver quem seriam os nossos eventuais adversários nas quartas de final. Se Deus quiser, a gente vai passar também. Não sei se na terça mesmo, ou se eu vou postar na quarta, ou enfim. Ou se eu vou fazer direto com o da Libertadores na sexta, que na sexta-feira é o da Libertadores, o sorteio, e aí eu faço os dois juntos, enfim, ou vou fazer separado. Eu acho que vou fazer separado, um da Copa do Brasil e um da Libertadores, avaliando o sorteio. O da Libertadores já vai sair chaveamento e tudo, enfim. Então acho que eu vou fazer separado, que é melhor. E quarta-feira tem o Platense, última rodada da Libertadores, já estamos garantidos em primeiro, mas é bom ganhar para ter a melhor campanha possível, como já foi citado aqui. E depois a gente fecha contra o Grêmio no final de semana, lá no Sul, e depois parada para a Copa do Mundo. Bom, é isso. Importante, vencemos a partida, nos distanciamos um pouco da zona, saímos da zona, e é isso. Valeu, fiel, tamo junto, vai Corinthians sempre. Se vocês puderem se inscrever e deixar um like, eu agradeço. Valeu, tamo junto.